Muito bem, vamos começar então o nosso estudo de hoje. Olha lá, hoje eu escolhi, né, Deuteronômio 6, né, versos 6 e 7. Né? Então é Deuteronomy, ok? É um nome um pouco diferente, né? Deuteronomy. Muito bem, então vamos começar? These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Vamos mais uma vez? Deuteronomy 6, versos 6 and 7. Lembre-se que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. E o que a fé e a fluência em inglês têm em comum? Ambas vêm pelo ouvir. Quanto mais você se expõe à palavra, mais você cresce em fé. Quanto mais você se expõe ao idioma da língua inglesa, mais entendimento você vai ganhando, mais confiança você vai ganhando. E quando você percebe, você já está falando inglês. Vamos mais uma vez, então? These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Muito bem, vamos lá. These commandments, yeah? These commandments, que aqui são as minhas ordenanças, né? Estas ordenanças, esses, né, mandamentos também poderia ser, tá? Nessa versão aqui que eu peguei, está dizendo estas palavras, né? Mas na verdade são as ordenanças, né? Os comandos que o Senhor deu a Moisés e ao povo antes de entrar na terra prometida. Ok? So these commandments that I give you, né? Estas palavras, esses comandos, esses mandamentos, né, que eu te dou hoje, né, que eu te dou hoje, então que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam aonde? No seu coração, né? Are to be on your hearts, né? Então aqui está sendo usado no plural. Então, que estas palavras que eu lhe ordeno hoje estejam em seu coração. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Né? Lembrando sempre que a gente deve evitar traduções literais, certo? Por quê? É aquilo que eu digo. A língua inglesa vai muito além do the books on the table. Tem um momento que não vai ser mais possível você fazer uma tradução literal, né? Então você tem que focar no entendimento, no contexto e trazer para a sua realidade, para a sua cultura, para o seu costume. Certo? Muito bem. Então, impress them on your children. Então, como é que é isso? Ensine-as com persistência aos seus filhos. Impress, imprimir, né? Impress them, né? Imprima-as. O quê? Essas palavras, esses comandos, né? Nos seus filhos, né? Então ele quer, o Senhor, e ele está pedindo, ó, aqui, impress, né? Só essa palavra, imprimir, já é forte. E aqui no inglês, quando a gente trouxe para o português, nesta versão diz, ensine-as com persistência a seus filhos. Porque qual é a obrigação dos pais? Né? Ensinar aos seus filhos o caminho que eles devem andar. Não é mesmo? Por quê? Porque principalmente as crianças, eles não aprendem por ouvir, né? Eles aprendem por repetição e eles aprendem por observação. Se os seus pais lerem a palavra,
eles vão querer ler a palavra. Se os seus pais vão à igreja aos domingos, certo? Eles vão se acostumar a ir à igreja. Não vou dizer que eles vão querer ir, porque alguns, às vezes, talvez não queiram. Mas eles vão se acostumar, né? As crianças que crescem, né, dentro das igrejas, ainda que quando eles virem adolescentes, que eles sigam outros caminhos, vai ter um momento na vida deles onde vai haver esse reencontro. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Não, ainda que eles se percam, ainda que eles vão para o mundo, vai haver um momento de resgate, certo? Então, toda oração, todo joelho dobrado, nunca é esquecido. Toda avó, toda mãe que dobra o seu joelho em prol de um filho, de um neto, tenha certeza que a palavra não voltará vazia, né? E isso é bíblico. Muito bem. Continuando aqui. Talk about them, né? Converse sobre esses comandos, sobre esses ensinamentos do Senhor, não é? E como é que tá aqui, ó? Talk about them when you sit at home. Então, quando você estiver em casa, tranquilo, relaxado, com a sua família, com os seus filhos, converse sobre a palavra do Senhor, converse sobre os mandamentos, as ordenanças que o Senhor nos deixou. Então, ensine aos seus filhos com persistência, converse sobre elas, as ordenanças, né? Quando estiver sentado em casa. Certo? Quando mais? Olha aqui, when you walk along the road, né? E aqui ele colocou, quando você estiver andando pelo caminho, né? Medite na palavra, divida essa palavra com a sua família. Né? Que mais? When you walk along the road and when you will lie down and when you get up. Quando você se deitar e quando você se levantar. Então aqui o Senhor está se referindo aos mandamentos, certo? Que Moisés recebeu juntamente com o povo, né? Porque quando soou a trombeta, o povo também pôde ouvir a voz do Senhor. E ele deixou alguns mandamentos. Quais são alguns dos mandamentos do Senhor? Né? Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Seu Deus é um único Deus. Não venerarás a outro Deus. Né? Lembre-se que eu, o teu Deus, único e bastante Salvador, que te tirei da escravidão, do Egito, certo? Que mandei o maná para vocês durante 40 anos. Então, essas ordenanças que o Senhor quer que a gente tenha sempre muito claro, né? Não usar o nome do Senhor em vão, né? E ele quer que esses ensinamentos fiquem claros, guardados dentro dos nossos corações e que a gente lembre isso sempre, que a gente ensine aos nossos filhos, que ensine aos nossos netos, para que eles também conheçam o Senhor e que saibam que o Senhor é único, né? Não venerarás a outros deuses. Sabe? E ele também falou, não vai fazer imagens, né? Eu quero uma conexão espiritual, né? Eu quero estar conectado com você, não através de uma imagem. Isso é muito importante. Então, esses são alguns dos mandamentos que o Senhor não deixou. E que ele gostaria que a gente passasse isso de geração a geração. Mas, infelizmente, não foi isso que aquele povo que entrou na Terra Prometida fez. Né? Então, ele diz que sigam esses mandamentos para que vocês tenham vida longa e para que vocês sejam bem-sucedidos.